Vamos lá, pessoal, resolvendo a segunda parte, então. Bora lá. Relação a V, então. Então vamos lá, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui W, U, V é igual. Então a gente vou colocar a notação de derivada aqui. U, linha, vezes a parte de baixo, U vezes a parte de baixo, vezes U ao quadrado mais V ao quadrado, menos o que? Menos o primeiro, que é o U, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo aqui vai ser raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado. Beleza? Então, isso tudo sobre a parte de baixo, que é a raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado ao quadrado. Então vamos lá, gente, vamos derivar isso aqui tudo. Então, vou colocar aqui na frente aqui, W, U, V é igual. A derivada de U em relação a V agora, gente. A derivada de U em relação a V agora vai ser zero. Então vai ser vezes a raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado. Menos o nosso U vezes a derivada, esqueci de colocar a linha aqui, vezes a derivada dessa raiz aqui. Do mesmo jeito que a gente fez aquela hora, gente. Vamos tirar isso aqui para fora, ó. Fica mais fácil da gente ver, visualizar isso daqui. Então a gente vai ter a raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado. Então a gente fazendo a derivada disso aqui, o que a gente tem? A gente tira isso da raiz, fica U ao quadrado mais V ao quadrado elevado a meio. E aí a gente deriva isso agora. Então o que a gente tem? Esse expoente, a derivada do mais externo cai, né? A gente vai ter meio aqui, vezes a parte interna, U ao quadrado mais V ao quadrado, elevado a menos meio, porque se a gente fizer o mínimo ali entre meio menos 1, que é a regra do expoente positivo, né? A gente vai ficar com menos meio aqui, ó. Vezes o que? Vezes a derivada da parte mais interna. Só que agora a gente está derivando em relação a V. Antes a gente derivou em relação a U. Então meu U é minha constante. Então eu vou ter o que aqui? A derivada de V ao quadrado é igual a 2V. Então isso aqui tudo vai ser a nossa parte aqui agora, ó, da raiz. Então vamos lá colocar aqui. A gente vai ter, vou colocar entre parênteses, que eu gosto de colocar aqui entre parênteses, meio, vezes isso daqui tudo, que é U ao quadrado mais V ao quadrado elevado a menos meio vezes 2V. Show? Isso tudo sobre essa parte de baixo. Note que a gente pode cortar aqui, ó, gente. A gente pode cortar essa raiz com esse expoente aqui. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, ó. U ao quadrado mais V ao quadrado. Gente, agora a gente vai organizar essa parte aqui, igual a gente fez no outro lá, e a gente vai, isso aqui a gente vai cortar, porque 0 vezes a raiz aqui, isso vai para zero. Beleza? Então vamos tirar isso aqui novamente aqui para o lado. Eu gosto sempre de fazer do ladinho aqui, ó. A gente tira isso aqui para o lado e faz a parte, para a gente depois organizar isso na fração de novo. Então o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter menos o nosso U vezes meio vezes, a gente traz esse menos meio para baixo, então a gente fica com vezes 1 sobre, aí eu vou trazer isso para dentro da raiz logo, a gente vai ficar com raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado vezes lá em cima, ó, vezes 2V. Então note, gente, que a gente pode cortar, ó, a gente pode, essa parte de cima, vou juntar mais um pouquinho, só para a gente visualizar. U vezes 1 sobre 2 vezes 2V, porque eu multipliquei pela parte de cima da fração, sobre raiz
raiz de u ao quadrado mais v ao quadrado. Então note, gente, que a gente pode cortar, ó, esse 2 com esse 2. E aí a gente ficaria com o seguinte resultado. Menos u v sobre raiz de u ao quadrado mais v ao quadrado. Perfeito? Então, gente, note que a gente ficou com esse resultado agora, que é tudo isso que estava aqui, ó. Beleza? Então a gente vai trazer isso novamente para cima da fração. E a gente vai ter o quê? A gente vai ficar aqui, ó, com WUV é igual. Isso aqui tudo a gente já resolveu, então agora. A gente simplificou isso aqui. Simplificamos toda essa parte aqui que a gente chegou a esse resultado aqui, ó. Então a gente vai ficar com menos, vou colocar a fração aqui, vai ficar com menos UV sobre a raiz de u ao quadrado mais v ao quadrado. Isso tudo sobre u ao quadrado mais v ao quadrado. Ficou um pouco embolado aqui, mas quando vocês organizarem aí vai ficar bem visível aí, tenho certeza que vai dar certo. Então, note, gente, que a gente tem duas frações aqui, três frações, aliás, divisão sobre divisão. Então, a gente vai repetir a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o que a gente vai ficar aqui, ó? W, U, V é igual a menos U, V sobre a raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado, vezes o inverso da segunda aqui, que é quem? Vezes 1 sobre U ao quadrado mais V ao quadrado. Gente, o ideal agora é que a gente tire isso aqui novamente da raiz, ó, para a gente fazer essa simplificação aqui, porque vai ficar mais fácil para a gente visualizar a soma dos expoentes aqui, ó. Então a gente vai ter meio aqui mais 1 aqui. Então o que a gente vai ter aqui, ó? Multiplicando essa parte de cima pela parte de baixo. Vou repetir novamente. Fica meio repetitivo, mas quem já tem mais habilidade aí vai entender o que eu estou fazendo. Então vai ficar U vezes V vezes, vou deixar o 1 aqui novamente. Então vou deixar essa primeira fração aqui, ó, e vou deixar essa segunda fração aqui. Então a gente vai ficar com U ao quadrado mais V ao quadrado elevado a meio. Não precisava de eu ter aqui, ó, ter colocado isso dentro da raiz, mas a gente faz assim e fica mais simples. Então fica U ao quadrado mais V ao quadrado. Então note, gente, que é como se eu tivesse um 1 expoente aqui, ó. Vou colocar em vermelho, como se a gente tivesse o expoente número 1 aqui. E aí se a gente fizer aqui do lado, ó, 1 sobre 2, mais, repete as bases, soma os expoentes. Então a gente fazendo um mínimo múltiplo aqui, ó, como se eu tivesse o 1 aqui, ó. Então o que a gente fica? A gente fica aqui, ó, com 2. 2 por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 por 1 dá 2, vezes 1 dá 2, então vai dar mais 2. Então o que eu vou ter? Eu vou ter 3 sobre 2 aqui, ó. Então, gente, fazendo esses expoentes aqui, a gente vai ter W, U, V é igual. Agora, a gente pode juntar isso tudo. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos a fração UV sobre o que? Repete a base, somos os expoentes. Então, a gente vai ter U ao quadrado mais V ao quadrado sobre 3 sobre 2. E a nossa resposta para derivada de segunda ordem de WUV seria U sobre V, U vezes V sobre U ao quadrado mais V ao quadrado mais elevado a 3 sobre 2.